Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A questão da vida, da origem da vida, é um problema muito sério. Porque se nós olharmos a proposta criacionista, ela é uma proposta extremamente interessante, porque ela está muito baseada naquilo que a Bíblia nos diz. Deus, um ser vivo, criou seres vivos. Por outro lado, a evolução nos diz que simplesmente causas naturais e espontâneas produziram seres vivos. É simplesmente uma questão de deixar e a coisa acontece. Eu tenho minhas dúvidas, tenho muitas dúvidas a respeito, mas vamos dar uma olhadinha no assunto. Vamos falar da origem da vida, portanto. Afinal de contas, da onde veio a vida? Não sei quantos de vocês têm lido um pouquinho a respeito dos raelianos. Os raelianos têm nos dito que a vida veio do espaço. Isso já é uma ideia que não é muito recente, não. Tem mais de 100 anos. Eu vou mencionar depois mais um pouquinho. Arrhenius foi o cara que propôs isso daí. É chamado panspermia, ou seja, vida vindo do espaço. Para a gente, todo esse contexto de vida tem sido uma grande confusão, principalmente quando nós pensamos a nível científico. Vamos trabalhar em algumas ideias. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a teoria criacionista e a teoria evolucionista, as duas são científicas, mas também a teoria criacionista e a teoria evolucionista exigem fé. As duas pedem por fé. Por exemplo, se nós dermos uma olhadinha, o que tem dito alguns homens de ciência, não são criacionistas, são evolucionistas. Francis Crick, que descobriu a estrutura do DNA, ele e Watson, recebeu um prêmio Nobel em 1962. Olha o que ele diz: um homem sincero, armado com todo o conhecimento que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida parece no momento ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para fazê-la existir. Agora, milagre, vocês têm que concordar que é coisa de igreja, né? Coisa de fé, de religião, esse é o tipo de coisa. Isso daí não faz parte da ciência. Outro muito conhecido, George Wald, foi professor de Harvard por muitos anos, também ganhou um prêmio Nobel em 1967. Ele quem descobriu como o olho humano consegue captar imagens, transformar esse negócio em impulsos elétricos e mandar para o cérebro e decodificar, e daí a gente poder enxergar. Então o homem é bom. Ele disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia aqui estamos nós como resultado, creio eu, da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. O que nós entendemos que esses homens estão falando é que há necessidade de crer em qualquer uma das duas teorias. A evolução exige fé, tanto quanto a criação. A proposta das duas é bem simples. A evolução tem uma proposta cronológica no seguinte sentido: primeiro apareceu matéria, depois apareceram compostos orgânicos, daí por fim apareceram a vida simples que nós chamamos, e daí vida complexa. São seres vivos complexos. O processo, de acordo com a evolução, foi espontâneo, foi natural e é um processo provável. É como eu brinco com o pessoal, tudo é possível ao que crê, né? Então até para o ateu também, de vez em quando, ele precisa de fé para essas coisas. Por outro lado, dentro das provas, nós olhamos áreas como paleontologia, como geologia, cosmologia e coisas semelhantes, onde nós buscamos respaldo para isso. O criacionismo, por outro lado, ele diz que matéria inorgânica e seres vivos apareceram praticamente ao mesmo tempo. Não houve um processo de evolução ao mesmo tempo. O processo foi planejado, o processo foi sobrenatural e o processo também é provável. As provas estão aonde? Nas mesmas áreas que nós encontramos da evolução.
na paleontologia, na geologia, na cosmologia, biologia, na química, na física e coisas, etc. e coisa e tal. Um dos grandes problemas que nós temos e que enfrentamos é que a evolução, quando foi proposta por Darwin, foi uma ideia mais ou menos simples, que seres vivos foram evoluindo, passaram por processos de aumento de complexidade. O problema é que Darwin não sabia como explicar esse negócio, como que isso aconteceu. Oparin, que foi um russo, ele praticamente estudando, ele fez uma proposta por volta do ano 1936, dizendo que coloides tinham tudo a ver com plasma celular. Se você não sabe o que é coloide, eu não vou explicar tudo agora, porque senão a gente vai ficar quase até amanhã cedo explicando a respeito dos coloides e plasma celular. Mas ele viu que tinha algo muito parecido entre esses dois elementos, a célula e os coloides. Daí ele sugeriu a ideia da evolução química. Mas até então, isso foi uma sugestão, por questão de apenas comparação. Nunca, até o presente momento, não foi provado que 100% esse negócio funciona. A gente consegue ver as similaridades. Por exemplo, pneu de carro, a gente precisa colocar ar dentro dele. O seu pulmão também. Não significa isso que seu pulmão é feito de borracha. Ele tem uma certa elasticidade e coisas parecidas. Mas se você tem um pneu furado no meio de uma estrada do deserto, você não vai chegar e falar assim, é só tirar um pulmão, colocar um pulmão ali no aro e a coisa vai funcionar. Não é assim. Similaridades não significam que a coisa funciona. Baseado na ideia de Oparin, você tem praticamente Stanley Miller, que em 1953 fez a famosa experiência do modelo pré-biótico. O que ele fez? Ele pegou lá esse negocinho que vocês estão vendo, aquele tubinho de ensaio. Ali dentro ele colocou o quê? Amônia, ele colocou metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, tudo esterilizado. Deu um zap na coisa lá, usando eletricidade, produziu uma faísca, e esse negócio produziu um caldo preto lá no fundo. Quando ele foi avaliar esse negócio, ele viu que haviam aminoácidos lá embaixo. Aminoácidos são pequenos compostos orgânicos. Esse exemplo foi muito utilizado e ainda se encontra nos livros como prova da evolução. O problema é que essa experiência é prova da criação. Primeiro, vamos analisar. A evolução nos diz que o processo tem que ser natural e espontâneo. Esse processo foi natural? Não. Ele foi planejado. Ele foi espontâneo? De forma nenhuma. Ele foi conduzido. Nenhum dos dois critérios da evolução se aplica a essa experiência. Essa é uma experiência que mostra que seres vivos inteligentes conseguem transformar matéria inorgânica em compostos orgânicos. Mas isso tem sido ensinado como prova da evolução. A pergunta é, como é que Miller sabia que na atmosfera primitiva tinha metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, esse tipo de coisa? É porque ele sabia que haveria necessidade desse negócio estar lá para se produzir aminoácidos. O problema é que a coisa é muito complexa. Quando você fala de aminoácidos, veja só que coisa legal. Será mais ou menos como eu chegar na sua casa, vou te visitar, chego lá fora e acho um parafuso. Falo, haha, você deve ter uma Maserati guardada aí na garagem da sua casa. Você fala, nossa, mas como é que você sabe disso? É porque eu encontrei um parafuso aqui fora. Mas o parafuso é de carro? Não sei, mas tem um parafuso. Praticamente o aminoácido é igual um parafusinho. Agora, para você dizer de um parafuso que tem um carro, a diferença é muito grande. Então, há necessidade de a gente pegar e trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Porque a solução desse negócio todo é muito complexa. Estou dando aqui alguns exemplos só da questão do DNA humano. O DNA é um negócio fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso no comecinho da década de 90 nos Estados Unidos, no início do projeto Genoma. Nós fazíamos mapeamento usando uma microscopia de varredura para ver a forma tridimensional do DNA, para o pessoal poder depois desenvolver o trabalho em cima disso. O negócio é fantástico.